Vamos lá, galerinha, oitavo ano A, oitavo ano B, corrigindo aí os exercícios, as atividades que foram passadas para vocês sobre o módulo 5, Independência dos Estados Unidos, tá? Aí estão as questões do praticando o aprendizado corrigidas. Vamos juntos. Número 1. Como a guerra entre a França e a Inglaterra contribuiu para a independência dos Estados Unidos? A guerra, levou a Inglaterra a reorganizar sua economia e a criar outros tributos nas 13 colônias, com o objetivo de reforçar o pacto colonial e ampliar seus mercados consumidores, o que gerou movimentos pela independência. Nós vimos lá na explicação no vídeo, os ingleses aumentaram o número de impostos por conta da Guerra dos 7 Anos para reorganizar as suas finanças, então resolveram cobrar mais impostos dos colonos aqui na América do Norte. Número 2, o que foi a chamada negligência salutar? Se chamava de negligência salutar, uma ausência gradual de fiscalização do pacto colonial sobre as colônias do norte, motivada pelas faltas de produtos de alto valor naqueles territórios de clima frio e seco. Então nós vimos o seguinte, que o norte recebia menos cobranças dos ingleses, porque como o clima era frio e seco, os produtos que eram feitos no norte não eram tão vigiados e tão tributados, como os produtos agrícolas do sul, de plantation, e de grande volume, que eram negociados, e esses sim eram vistos de perto pela metrópole, eram assim vigiados. Então isso gera o que a gente está chamando aí de uma negligência positiva, salutar, que fez com que o norte se desenvolvesse, já que as cobranças do pacto colonial não eram tão presentes em cima das colônias do norte. Questão número 3. Que elementos presentes no processo de independência dos Estados Unidos revelam a sua influência iluminista. A gente começa lá o vídeo falando um pouco sobre isso, sobre a influência principalmente das ideias do John Locke. E é um pouco disso que vocês vão apontar aí como resposta. A existência de um parlamento, já revela aí uma influência iluminista, dos iluministas, e os ideais de liberdade mostram as tendências iluministas desse movimento. Então a gente vai ter um parlamento, nessa nova república federativa que vai nascer, e nós vamos ter a liberdade como um ideal defendido por esses homens que vão fazer a independência dos Estados Unidos. Número 4. Que práticas políticas adotadas na história dos Estados Unidos vão denunciar que existiram contradições em relação aos princípios iluministas. Então a gente está falando que isso foi muito baseado nessas ideias iluministas, mas tinham algumas contradições. E aí vocês vão sinalizar principalmente a manutenção da escravidão, mesmo depois dessa independência política, ou seja, a escravidão vai continuar, Só ao longo do século XIX nós vamos ter aí uma abolição do trabalho escravo em terras americanas, principalmente as do sul, e a invasão de terras indígenas e o massacre dessas populações. Então mostra que há uma contradição nesse projeto e de que essa liberdade não era para todos. Tá bom, gente? Então, nesse formato, a gente vai aqui corrigindo as questões do praticando aprendizado, e ajudando aí mesmo que a distância, que vocês façam os exercícios e tirem as dúvidas, ok? Beijo grande e até nosso próximo encontro.